Fala, fera, meu nome é Ítalo Feitosa. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Se estiver no Instagram, compartilha com seus amigos e também dá uma curtida para poder ajudar a gente. Olha só, fera, ainda falando sobre o comprimento de onda, eu sei que você já me disse, comprimento de onda é o quê, professor? É o comprimento da onda, né, Ítalo? É a distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos. Olha só, Ítalo, me fala uma coisa, por que entre duas cristas? Porque se a onda começar nesse ponto azul, ela vai terminar bem aqui para iniciar uma próxima onda, tranquilo? Então, qual é o comprimento de onda? É quando eu vejo o ponto de início e de fim da minha primeira onda. Só que deixa eu te contar um segredo, velho. Comprimento de onda não necessariamente na questão, ele precisa te colocar a distância entre duas cristas. Porque, por exemplo, o que é que as questões fazem muitas vezes? A pessoa na questão faz o seguinte, ó. A distância entre uma crista e um vale é de 20 centímetros. Ou seja, a distância entre uma crista e um vale é de 20 centímetros. Quanto é que vale o comprimento de onda nessa situação? Velho, tu tem que perceber o seguinte. A distância entre uma crista e um vale é metade do que a distância entre duas cristas, porque é como se a gente pegasse essa parte aqui e rebatesse para o outro lado. Então, se você quiser saber o comprimento de onda nessa questão, automaticamente tu tem que me dizer que o comprimento de onda é quanto, hein? 20, que é entre a crista e o vale, mais 20, que é entre esse vale e esta crista. Comprimento de onda, 40 centímetros. Foi o dobro, concorda comigo? E isso acontece muitas vezes dentro de uma questão. Deixa eu te dar outro exemplo, velho. Se por acaso a onda começar nesse ponto laranja, automaticamente tu tem que procurar onde é que está esse ponto laranja, da mesma forma como está aqui, para você decretar que teve o fim de uma onda, tranquilo? Porque entenda, se a onda começou no ponto mais alto, ela tem que terminar onde? No ponto mais alto. Se a onda começou no ponto mais baixo, ela tem que terminar onde? No ponto mais baixo. Sempre ela tem que começar e terminar no mesmo ponto, tranquilo? Até iniciar a próxima onda. Então, olha só para esse laranjinha aqui. A onda iniciou nesse ponto laranja, tranquilo? Professor, onde é que a onda termina? Quando você encontrar um próximo ponto laranja do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos dar uma olhada comigo. Tá aqui a ondinha subindo, subindo, subindo. Começou bem aqui, tranquilo? Vamos supor que ela começou aqui. E aí ela vai e ela volta. Professor, passou pelo mesmo ponto. Só que tenha calma. Ei, esse ponto ele é aonde? Na subida. E aqui ele está fazendo o quê? Descendo. Então não é o mesmo ponto, tranquilo? Então vamos continuar. Desceu, 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 subiu, subiu, subiu. Passou pelo mesmo ponto, mesma altura, professor. Ei, aqui estava subindo e aqui também está subindo. O que é que eu posso dizer? Que este que você achou, esse ponto laranja bem aqui, é realmente o mesmo ponto daquele lá. E é quando a gente completa o quê? O comprimento da nossa onda. O que é o comprimento da onda, Ítalo? É a distância entre o início e o fim da onda. Como é que eu sei qual é a distância entre o início e o fim da onda? Tem que ser o mesmo ponto. O mesmo ponto de início é o mesmo ponto do fim. Eita, esse ponto laranja, o mesmo ponto é desse outro lado, porque aqui está subindo e aqui também está o quê? Subindo. Como é que eles colocam nas provas, professor? Eles colocam nas provas da seguinte forma. Olha só um exemplo que eu posso te colocar. A distância entre dois pontos fixos de uma onda é de 20 centímetros. Aí está aqui, ó, dois pontos fixos de uma onda, 20 centímetros, tranquilo? Aí ele vai perguntar assim, quanto é que vale o comprimento de onda nessa questão? Velho, olha só, se a onda começou aqui, é porque ela tem que terminar no mesmo ponto. Aí olha só, esse ponto, ele está vindo através de uma subida. Então nós temos que achar o mesmo ponto e que esteja também subindo. Então a gente vai arrodeia, 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 aqui está descendo, não vale. Passa, 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 aqui está subindo. Chegamos aonde, hein, professor? Chegamos no mesmo ponto. Então a gente pode dizer que a distância entre esses pontos, ou seja, o comprimento de onda, vai ser de 20 centímetros mais 20 centímetros, porque a questão nos falou que a distância entre dois pontos fixos consecutivos é de 20 centímetros. 20 mais 20, 40. Comprimento de onda, 40 centímetros. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Professor, como é que o senhor sabe que são esses pontos centrais, ou seja, esses pontos do meio, que são os pontos fixos de uma onda? É bem simples, velho. É porque não tem como você mexer neles de jeito nenhum. Não tem como você mexer neles. Se a gente estiver falando da mesma onda, que sempre está brincando não, que ela sempre está completando seus ciclos com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda, nunca tem como mudar esses pontos. Mas tem como a gente mudar esse ponto bem aqui. Porque se eu gritar! Porque se eu gritar, a amplitude faz o quê?
ela aumenta. E aí os pontos, eles alteram, concorda comigo? Mas como tem a mesma frequência, a amplitude aumenta, mas ele volta passando pelo mesmo ponto fixo. A gente fala que os pontos fixos são meio que pontos de equilíbrio de uma onda, porque a onda sempre tem que passar por eles, desde que tenha a mesma frequência. A única coisa que pode mudar nesse caso é o quê? A amplitude de uma onda, gritando ou falando baixo. Amplitude alta ou amplitude baixa. Tranquilo, fera? Então se liga aí nessas partes de comprimento de onda. Iremos exercitar um pouquinho mais na frente para você se ligar. Beleza? Valeu!